Então, pessoal, falando como o Márcio falou, a gente viveu um ano de 2020 fora de tudo que a gente poderia esperar, atípico, fora de toda a realidade, tudo que a gente poderia esperar. A gente enfrentou desafios enormes, né? Nenhum de nós tinha como resolver todos os problemas que estavam aparecendo. A gente foi aprendendo, a gente foi se adaptando, fomos nos superando, enfrentando toda essa situação de desafio, fomos nos transformando. E o Márcio tinha falado até que a gente começou a se transformar também não só como indivíduos, mas sociedade e a própria empresa, né? E eu quero reforçar muito nessa tela aqui, que a gente tem aqui a abertura, que mesmo diante de todas as adversidades, a Scania não perdeu em nenhum momento o foco no cliente e o propósito de liderar a transição para um sistema de transporte muito mais sustentável. Ou seja, a gente reforçou o nosso compromisso no meio da pandemia, independente de qualquer coisa, que o foco era a rentabilidade do transportador com o foco na sustentabilidade. Já falei, mas eu quero reforçar aqui que eu destaco todo o sucesso que a gente teve em 2020, por ter passado todo esse ano muito difícil, muito desafiador, por toda a capacidade e entrega dos colaboradores da Scania e da rede de concessionários. Eles se adaptaram muito em todos esses meses de incertezas, e o que foi fundamental para a gente trazer com muita satisfação para vocês o resultado do ano que passou. Mas falando um pouco disso, quero falar um pouco da retrospectiva do que foi o ano, né? A gente começou o ano com um cenário pré-pandemia extremamente otimista. A gente falava de uma recuperação da economia de um crescimento de 10 a 15% no nosso segmento, acreditando muito, né, na recuperação do próprio mercado e na nossa entrega de soluções, as entregas de soluções da Scania. Mas aí março chega, bate nas nossas portas a pandemia e o nosso foco foi, claro, a preparação da nossa rede de concessionários, principalmente para que os clientes que fossem nos visitar, os transportadores, os motoristas, eles se sentissem seguros. E, claro, a gente garantisse que os transportadores continuassem rodando, que foram fundamentais, né, para que o país não parasse. Aí chega maio, em plena pandemia, a fábrica já tinha retomado e a gente começa nossas operações. A gente teve a tão aguardada entrega dos nossos caminhões movidos a gás, aqueles que foram vendidos na Fenatran em 2019. E logo na sequência, né, a gente fez um lançamento de uma série limitada e especial, Os Heróis da Estrada, que consolidou muito o conceito que a gente vem falando para vocês, que é a entrega de vendas e soluções. Era um veículo atrelado a um grande serviço e um financiamento, visando maximizar o resultado dos nossos clientes nesses tempos difíceis. E, lógico, também homenagear todos os nossos motoristas, que eram os heróis da estrada no meio da pandemia. A edição foi limitada a 350 unidades e a gente comercializou elas em apenas 20 dias, um tremendo sucesso. Já agosto, como é típico da Scania, mesmo independente da situação, da crise, dos momentos difíceis que a gente possa estar passando, a gente continua o nosso propósito de lançar e trazer novidades para o mercado. E a gente fez o lançamento do nosso veículo 10x4 para o segmento de mineração e engenharia pesada, né? Um mercado que começou a aquecer e mostrou um aumento de demanda de soluções nesse segmento. Em outubro, junto com vocês, a gente comemorou a venda de 50 unidades do caminhão a gás e também a realização dos testes do ônibus a biometano na Bahia. Fechamos 2020 com a primeira demonstração também de caminhões a gás no segmento de mineração e também com a venda de uma unidade para o segmento de coleta de lixo. E todas essas vendas e toda essa evolução do setor do gás que a gente viu no Brasil, a gente vê que realmente vem uma demanda muito grande dos próprios embarcadores. E como a gente já comentou com vocês, a gente vê uma transformação e uma retomada muito verde da economia. Isso é claro em tudo que a gente tem acompanhado no ano de 2020. E dentro das conquistas, que é trazer com muito orgulho para vocês, a gente não pode deixar de destacar que o Brasil, mais uma vez, no cenário mundial da Scania, cravou, né, o primeiro lugar no mercado de vendas de veículos e o primeiro em vendas de caminhões. Isso nos traz muito orgulho e reconhecimento a toda a nossa equipe, reconhecimento a todos os nossos clientes que acreditaram na marca por mais um ano. E falando um pouquinho dos números, claro, meus colegas mais à frente vão entrar mais em detalhes, mas a gente não pode deixar de mencionar a nova geração de caminhões Scania, 8.700 veículos vendidos, trazendo muita rentabilidade para o cliente, economia de até 15% em relação à nossa geração anterior. E dentre deles, 70 caminhões a gás foram comercializados. O ônibus foi um mercado extremamente afetado pela crise, mas em nenhum momento a gente deixou de estar ao lado dos nossos clientes e chegamos ao final do ano com quase 400 unidades comercializadas. A parte de serviço, a gente quer destacar que temos hoje 40 mil caminhões, 40 mil veículos conectados. É uma base excepcional para nós, para entregar soluções para os nossos clientes e para que eles tenham uma gestão eficiente dos veículos e extraiam a maior rentabilidade da sua operação. E para finalizar, 1.890, quase 1.900 motores, a gente tem uma boa demanda, até maior do que a gente poderia imaginar durante o ano, e foi muito puxada pelo mercado de geração de energia.
E falando um pouquinho do que a gente esperar do ano de 2021, a gente continua acreditando muito no país, principalmente no segmento de transporte e no transportador brasileiro. A fábrica acaba de anunciar um novo ciclo de investimento de 1,4 bilhões de reais, do ciclo 2021 a 2024, sem esquecer que de 2016 a 2020 investimos 2,6 bilhões, totalizando 4 bilhões. O montante vai ser destinado, claro, para a modernização da planta de São Bernardo, aplicação de novas tecnologias e o prosseguimento de projetos de combustíveis alternativos. Isso mostra claramente que a Scania continua apostando e acreditando muito no Brasil. A nova geração, reconhecidamente a que mais entrega rentabilidade para o cliente, vai seguir evoluindo. Então, teremos novidades na linha de caminhões dentro do Conselho de Melhoria Contínua. A gente vai falar mais sobre isso mais adiante na apresentação. Ônibus, mais uma vez, a gente vai trazer uma novidade, que é o ônibus a gás rodoviário, que também a gente vai entrar mais em detalhes à frente. Então, a gente também focando no segmento de ônibus. Em serviços, foco total na entrega de soluções, que vai trazer muito mais disponibilidade e rentabilidade aos nossos clientes. O Marcelo Montanha também vai comentar isso mais para frente. Em relação ao mercado em geral, nossa perspectiva, de forma geral, a gente vê com bons olhos 2021, a gente tem boas perspectivas e expectativas para o ano. A gente vê, lógico, o mercado como um todo fala um PIB de crescimento de 3% a 4%, a gente vê o agronegócio também sinalizando crescimento com a safra, a próprio segmento industrial, mineração, construção, ou seja, em geral a gente vê com bons olhos o ano 2021, com boas perspectivas. Mas, claro, para que isso seja consistente, a gente tem um crescimento consistente, além da tão esperada vacina, que a gente vê chegando, a gente espera o fim da crise sanitária global, mas a gente vê, principalmente no Brasil, algumas medidas são essenciais na nossa visão. A reforma tributária, a reforma administrativa, ou seja, aquelas reformas que vão reduzir o custo do Brasil e que tragam condições de competitividade e sustentabilidade econômica para o setor de transportes. E, claro, a gente não pode deixar de mencionar também uma política ambiental clara que venha atrair mais investimentos para o Brasil. Porque para nós da Scania, uma economia forte significa também um setor de transportes muito forte. Então, agora, para falar um pouco mais dos resultados específicos da área de vendas de soluções, eu chamo o meu colega aqui, o Silvio Munhoz, que também tem novidades para falar para vocês. Obrigado, Barral. Bom dia uma vez a todos. Prazer estar com vocês para falar sobre os nossos negócios, uma vez mais. O futuro vai nos trazer a possibilidade de nos encontrarmos de novo presencialmente. Vamos lá, vamos ver o que nós podemos dizer para vocês em detalhes sobre a situação. O primeiro ponto importante é venda de soluções, né? Essa mudança de postura, uma atitude de uma visão holística do processo de comercialização dos nossos produtos, né? Então, vendas de soluções para o transporte, abrangendo não só o veículo tangível, o caminhão, mas todos os serviços possíveis de serem vendidos no momento da venda do produto caminhão. Serviços, programas de manutenção, programas de conectividade, e ajudando também em contato, em parceria com o Banco Scania, soluções de financiamento e até uma alternativa de consórcio. A mesma coisa para os ônibus, soluções para mobilidade, porque nós passamos a oferecer junto com o chassi, para os nossos clientes, a possibilidade de alguns programas de manutenção, possibilidades de conectividade, claro, e também, junto com o banco, soluções de financiamento. E a mesma loja para os motores, nós agora chamamos de soluções que ajudam distinto ao financiamento através dos nossos parceiros, do Banco Scania e do Banco Scania. Soluções de potência. O que nós tivemos aqui em 2020, foi já falado pelo Barral, nós vendemos 1.830 motores, um número bastante elevado, né? Um dos mais altos que nós tivemos na história de vendas de motores, e fundamentalmente puxado pelo setor de geração de energia, crescendo bastante, né? O Brasil todas estão funcionando, muitas delas vêm tendo o prato, significa que a vida útil inicial dos motores, aí há uma necessidade de renovação de todo o parque de motores, essas já estão com o inicial vencendo. Aplicações industriais também nos puxou para máquinas e algumas motobombas que nós estamos equipando.
E a aplicação marítima começou a voltar um pouquinho, nós vendemos só aplicação de serviço, né? Mesmo assim, embarcações começam a ser construídas de novo e nós voltamos a ser motores. Isso tudo nos deu a ser líder nesses 3 segmentos com esses 1.830 motores vendidos. Como a gente vê 2020 de ações fora, né, já em 2021, janeiro, com uma encomenda bastante grande de motores, aplicação em geradores de energia, bastante para termoelétricas, como eu já mencionei, construção civil, que estava adormecida até final de 2019, 2020 começou a ser, entrou bastante forte, né, nós temos vendido para essa aplicação. E infraestrutura, o governo começou a reativar obras de infraestrutura, construção das outras construções de barragens, isso tudo também equipamentos que levam os nossos motores. Nossa luta vai ser para manter a liderança nesses 3 segmentos, e a retomada do transporte marítimo, que vem crescendo, provavelmente aquela nova lei de cabotagem aumente aí a transporte de carga de cabotagem no litoral do Brasil, e isso deve demandar mais motores, e a consolidação do combustível alternativo para geração de energia. Nós já tivemos vendas realizadas em 2020 de motores a gás para geração de energia, porque o polo de gás no norte e nordeste vem se desenvolvendo muito, e a grande quantidade de termoelétrica está instalada nessa região. E os nossos clientes já veem com bons olhos e possível economia a utilização do gás como combustível em vez do diesel, que é extremamente caro. O que aconteceu em 2020 de importante, né? O Barral já mencionou, o segmento que mais foi afetado pela pandemia foi o segmento de mobilidade de urbana e rodoviária. Nós tivemos a paralisar frotas rodoviárias durante 2 meses, o nível de utilização da frota que vinha aí por 95%, 100%, caiu para 10%, isso a gente mede através da telemetria, os nossos ônibus conectados estão enviando sempre informações para nós e a gente sabe quantos quilômetros eles estão rodando. Então a gente vinha com a quilometragem ao redor de 11 mil quilômetros por mês, em média, da alta rodoviária que roda no Brasil, a quilometragem média caiu de quilômetros por mês. Chegamos, no fim do ano, a uns 60% do que rodava antes. De destaque importante para nós foi a venda de 11 chassis articulados 18 metros para aplicação na cidade de São Paulo. Foram os primeiros 11 chassis que nós vendemos pesados para aplicação na cidade de São Paulo, o transporte urbano da cidade de São Paulo, um mercado, vamos dizer assim, bastante difícil para nós entrarmos, mas conseguimos aí vender esses ônibus aqui para a empresa Express. Outro ponto importante e digno de nota, um tradicional cliente Scania, um cliente e um operador tradicional do segmento rodoviário interestadual, a Gontijo, embarcou finalmente na onda dos 8x2, comprou 5 chassis 448x2 e começa a rodar e entender por que o mercado de transporte interestadual aderiu fortemente para essa solução Scania, pelas vantagens que ele apresenta, e com isso começa a modernização da sua frota. E além da diminuição das vendas, problema de grande para os operadores, causa problemas de financiamento. Então nós tivemos um esforço muito, Banco Scania, nossos parceiros, a quem eu agradeço muito, para renegociar, refinanciar empréstimos anteriores, no sentido de dar para eles condições e com as suas empresas. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas eu estava comentando sobre a mudança de perfil no segmento rodoviário. Olhando as estatísticas, as vendas realizadas, os emplacamentos realizados em 2020, a gente vê que aumentou muito a quantidade de chassis com motor dianteiro emplacados para aplicação rodoviária, fundamentalmente transportes de colaboradores, o chamado fretamento, né? Isso mudou o perfil bastante e nos afetou. Claro, nós somos
vendedores de chassis com motor traseiro, que é preponderante, ou vinha sendo preponderante no segmento rodoviário, e com essa mudança de perfil, a consequência foi uma queda de participação no mercado da Scania no todo. Nós acreditamos que isso vem muito em função da crise, a restrição financeira dos operadores, e com a retomada econômica que a gente já prevê em 2021, nós devemos ter uma estabilização, uma normalização desse perfil, voltando ao segmento a preferir os chassis com motor traseiro. 2021, a renda gradual vem acontecendo, nós já detectamos agora no começo do ano um nível de utilização ao redor de 80%, isso começa a trazer de novo os operadores para conversar sobre novas aquisições, então nós esperamos um 21 e 20 no segmento rodoviário, principalmente com fretamento, dada a retomada da indústria e algumas bem, a retomada das linhas regulares, obviamente com todos os cuidados de saúde que são necessários para poder efetuar a mobilidade de pessoas. Né? Nós continuamos via conectividade, a projeção da Anfávia, que nos parece bastante confiável, mais ou menos 13% no mercado de ônibus acima de 8 toneladas. E agora vamos para soluções de transporte. Pesados, 2020, como o Barral já mencionou, nós vemos aí, foram emplacados 8.690 caminhões Scania. Deu uma participação de 19,6%, contra um volume de 12.000 e quase 700 caminhões em 2019 e uma participação de 24,5%. Obviamente que todos vocês já anotam. Vou perguntar para o Monhão por que perderam tanta participação. Eu já adianto aí a razão da queda de participação. Esse assunto eu já comentei em algumas entrevistas anteriores. A Scania tem um sistema de produção distinto dos concorrentes. Né? Nós produzimos sob pedido. Nós só produzimos caminhões, chassis de ônibus e motores se nós temos um pedido feito firme por um cliente final. E depois, esse caminhão, esse produto vai passar pelo pipeline para chegar pelo concessionário ser entregue. A rede também praticamente não faz pedidos para pôr caminhões no estoque. Ela trabalha muito na transição dos produtos da linha de produção até o cliente final. Nós entramos na pandemia praticando essa modalidade esse sistema de comercialização. Por outro lado, eles produzem para estoque. Né? Eles fazem planejamento, em produção, produzem no pátio e aí eles começam a oferecer ao mercado esses produtos e vão vendendo. Nós entramos na pandemia praticamente sem estoque na fábrica e sem estoque na rede. Só aqueles caminhões que tinham sido faturados e estavam em processo de entrega aos clientes finais. Os nossos concorrentes entraram na pandemia com um estoque enorme nas fábricas e um estoque muito grande na rede de concessionários, como é normal. Nós paramos praticamente 40 dias a produção e comercialização por não ter produtos, a fábrica estava parada. Nós tínhamos 2.000 pedidos em carteira, mas não pudemos produzir para entregar esses caminhões. E a concorrência, durante a pandemia, parou suas fábricas, mas tinha estoques. E eles continuaram faturando esses caminhões durante a pandemia. Esse processo, até mais ou menos agosto, se você pegar as estatísticas da Anfávia, você vê claramente essa diminuição do estoque, chegando a uma normalização em agosto e setembro, só que nós não tivemos tempo para recuperar esse volume de vendas e faturamento que aconteceu. Isso provocou essa perda que passou no mercado que a gente nota aí em 2020. Claro, e não havendo paralisação da fábrica em 2021, tudo leva a crer que nós vamos recuperar a participação de mercado que tínhamos em 2019. Os caminhões, os modelos mais emplacados foram o R450, com um pouco mais de 3.500 unidades, sucessor do nosso campeão de vendas por alguns anos, o R440, na linha PGR, e o R500 aí, que já vem marcando o seu terreno com mais de 1.600 unidades, fundamentalmente na aplicação
agrícola com caminhões abrindo espaço já aí em 2020, o que é despontando forte nas vendas já para 2021. Pontos importantes em 2020, Heróis da Estrada, o Barral já mencionou, foi um movimento fundamental, importante, que nós entramos com uma solução total de todos os aspectos, né? O caminhão, o programa de manutenção, o programa de conectividade, o financiamento, tudo pronto. Os clientes com um momento muito fácil de fazer conosco e uma série especial com uma motivação muito forte dos nossos heróis da estrada, os nossos caminhoneiros. Venda de solução, o conceito que deixou de ser só um nome para a prática usual da Scania e dos concessionários. Nós tivemos e fomos forçados durante a pandemia a abordar um tema que nós não tínhamos antes, que eram vendas virtuais, não só comunicação, mas o processo de comercialização inteira até o fechamento do negócio. Nós desenvolvemos uma metodologia junto com a rede de concessionários aí aos trancos e barrancos, mas tivemos sucesso. Nós tivemos uma paralisação muito pequena do processo de comercialização, aí praticamente 15, 20 dias, e imediatamente nós voltamos virtualmente a ter os contatos e o relacionamento com os nossos clientes. Lançamos a linha 2021, sucesso absoluto, pegando o sucesso da Heróis da Estrada, lançamos a 2021 com pacotes de equipes especiais visando produtividade, visando conforto, visando segurança. Fomos muito bem recebidos pelo mercado, que nos deu um alavancamento muito grande de vendas no segundo semestre. Aplicações fora da estrada, como mencionado pelo Barral, e já falei, nós disparamos também as vendas em função do reaquecimento de alguns mercados. E a mineração bombando. E comprovamos durante 2020 que tínhamos feito desde o lançamento do PG, em relação à linha PGR, comunicamos vários casos de clientes que comprovaram esses 12%. Na linha 2021, nós entramos com o Active Cruise, que prometia mais 3% de economia de combustível, e outra vez, vários testemunhos de clientes comprovando esses 3%, nos dando 15% de economia em relação à linha anterior PGR. Vamos ver um pouquinho agora sobre, especificamente, mineração. O preço do minério de ferro disparou no mercado internacional em dólares, e com a taxa cambial que nós tivemos em 2020, a renda no Brasil foi absolutamente excepcional. Muitas minas que estavam fechadas foram reabertas, e isso demandou um significativo volume de caminhões fora de estrada. E lógico, para 2021 a gente continua vendo, vocês têm visto as notícias, a mineração e algumas aplicações especiais se mostram com muita força, e a Scania mais uma vez vai estar presente aí no mercado, no segmento específico do off-road, provendo as melhores soluções eficientes e sustentáveis, como a gente já falou lá atrás, né? 2020 lançamos 10x4, tem coisa bacana vindo por aí, a gente aposta muito nesse segmento no ano de 2021. Caminhão movido a gás, a gente comentou o sucesso, né? A gente, em outubro, a gente celebrou 50 unidades, final do ano 70 unidades, a gente vê uma demanda grande aumentando, a gente vê agora, como a gente comentou no começo da apresentação, o veículo em mineração, e aqui a gente já pode falar que vai ser lá em Minas Gerais, na Gerdau, vai ser uma demonstração do veículo em mineração a gás, e também a gente tem, né, a coleta de lixo, como eu comentei na TB Green, que comprou o veículo, a primeira operação na coleta de lixo. E a gente tem falado muito disso aqui, né, colegas, a questão da retomada verde, uma demanda grande dos nossos embarcadores, né, entrando nessa onda, puxando nossos transportadores, os transportadores também entendendo que é uma solução extremamente viável, e a gente vê essa retomada verde com uma demanda grande de embarcadores. Como vocês têm acompanhado a nossa jornada, a Pepsi, L'Oréal, Nestlé, Nespresso, Ambev, Carrefour, JBS e vários outros que vão estar embarcando com a gente aí durante o ano de 2021. Então, para 2021, a gente tem uma expectativa de chegar a 200 unidades comercializadas. Indo na sequência, qual é o cenário? A gente comentou um pouco na minha parte da apresentação, a gente tem algumas incertezas em relação à pandemia, né? A gente ficou falando da segunda onda, terceira onda, as coisas começam ainda a gerar um pouco de incerteza, vocês têm acompanhado também, por mais que a vacina tenha chegado, algumas situações de lockdown em alguns países da Europa, aqui no Brasil algumas situações, a gente teve alguns concessionários também que tiveram com as operações um pouco afetadas, e vamos ver se isso ao longo do ano, com a chegada da vacina,
essa crise sanitária logo vai embora. Como eu já comentei, a gente acredita muito na recuperação econômica, na retomada do consumo, de tudo aquilo que eu já falei. E, de novo, mais uma vez, a gente vê cada vez mais uma demanda dos embarcadores por soluções sustentáveis cada vez maior. A gente está sendo muito procurado, muitos negócios em pauta, e a gente acredita muito nessa jornada. E sempre eu falo, as soluções sustentáveis, o gás, lógico, é o nosso carro-chefe nessa jornada de combustíveis alternativos, mas não vamos esquecer, quem está falando da nova geração de caminhões, comparada com a nossa, que já era mais econômica, 15% menos de consumo de combustível. Então, vocês possam imaginar o quanto a gente tem eficiência nisso. Mas, em novidades, que vocês gostam muito de novidades, a gente vai falar também da linha 21, 22. A gente vai estar trazendo para vocês o acelerador inteligente, que traz mais 5% de economia. Ou seja, lá atrás a gente falou 15% nova geração, agora agregamos mais 5%. 20% de economia que a gente vai ter em relação à geração anterior. Então, já era uma geração insuperável, agora com 5% nesse acelerador inteligente, que faz a condução muito mais inteligente de toda a parte eletrônica do veículo, faz com que o veículo possa ter essa economia adicional a tudo que a nossa nova geração já tem. Indo mais para frente, falando um pouquinho do que vem a ser essa eficiência energética, né? Se a gente considerar todos os veículos emplacados em 2020, 8.700 caminhões Scania nova geração emplacados, o que gerou isso daqui para os nossos clientes? Gerou uma economia de 80 milhões de litros de diesel, uma economia por volta de 260 milhões de reais. É um dinheiro que não dá para desprezar e é entrega de muita eficiência por parte da Scania. Então, nossa jornada de sustentabilidade, o nosso pilar de eficiência energética, não tem para ninguém quando a gente fala da nova geração de caminhões. Meus amigos, tive que passar um pouco mais rápido a parte do Munhoz, mas ele vai voltar, ele vai se conectar com a gente, aberto às perguntas, e vocês vão ter todo acesso a esse material. Então, agora na sequência da apresentação da nossa parte de veículos, vou chamar o nosso colega, o diretor Marcelo Montanha, que é responsável por toda a parte de serviços, porque não adianta a gente entregar as melhores soluções se a gente não tem uma rede, soluções em serviços, para que nosso cliente tenha a maior disponibilidade e rentabilidade. Então, Montanha, eu passo para você, boa apresentação. Obrigado, Barral. Olá, pessoal, novamente. Espero que vocês continuem bem e agora espero também que vocês estejam me vendo bem e me escutando bem. Tá? Já podemos ter os slides aí, pessoal? Aí, legal. Deixa eu ver se o meu passo aqui está funcionando. Opa, isso aí. Pessoal, para falar de serviços em 2020, eu vou usar uma palavra que já foi usada aqui hoje, que é a resiliência, né? A resiliência resume bem como é que foi o nosso ano de serviço, um ano em que crescemos como negócio, apesar de tudo, e destacando aqui um ponto muito importante que foi a resiliência da nossa rede, a resiliência das nossas equipes que se ajustaram, se adaptaram e realmente fizeram milagres para poder continuar funcionando nesse ambiente que todos vocês sabem como foi, suportando aos nossos heróis da estrada, né, para que eles pudessem continuar transportando bens essenciais e manter nossas frotas rodando. Então, aqui um destaque especial para os nossos heróis das oficinas, os nossos mecânicos e as equipes das oficinas que também atuaram de forma constante e muito forte durante todo esse ano, né? E falando um pouquinho em rede, né, destacar também aqui a confiança que a Scania e a nossa rede tem no nosso país de seguir investindo nesse ambiente de incertezas e onde nós crescemos 7 pontos de serviços em 2020. Então, chegamos a 155 pontos atuais, tanto oficinas quanto oficinas dentro de clientes, e com isso ampliamos a nossa cobertura e hoje temos 100% do território nacional coberto pela nossa rede. Também investimos muito em processos de oficina e temos uma rede 100% digitalizada. Hoje todas as casas têm processos digitais para controlar as frotas, para agendar manutenções, para controlar o nosso PMS, nossos contratos de manutenção, e com isso transformar o atendimento mais eficiente, mais ágil e aproveitando também toda a conectividade que é o nosso carro forte e tem sido algo de muito suporte para a gente. Tá? E para 2021, já falando um pouco de futuro, né, que a gente sempre faz essa
essa comparação passado, presente e futuro, devemos crescer mais 10 pontos ainda em 2021. E como é que nós vamos seguir investindo nesse ano? Né? Com aquelas mesmas e mais algumas soluções para disponibilidade e rentabilidade do cliente. Esse é o nosso foco, tá? Serviços conectados como base fundamental para tudo, com a inteligência que a gente pode aplicar nessa informação que a gente obtém, nesses dados que a gente obtém dos caminhões conectados, que já somam 40 mil, vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Com o nosso PMS, os nossos planos de manutenção, principalmente o PMS flexível, que ainda é um destaque no mercado, e tem uma altíssima adesão por parte dos nossos clientes que já reconhece as vantagens de ter uma manutenção ajustada à necessidade, com menos paradas e custos menores também, tá? E também investindo muito nos nossos heróis da estrada, né? Os nossos motoristas, tá? Com os nossos driver services, temos novidades nessa área também, onde a gente entende que os hábitos de condução fazem toda a diferença em relação à disponibilidade e rentabilidade dessas frotas. Já falava aqui da resiliência, falando um pouquinho dos resultados. Nós crescemos em 2020, crescemos consideravelmente. O nosso portfólio de PMS aumentou em 12%, tá? 44% dos caminhões novos saíram com um PMS Scania, isso também foi um avanço importante. A gente tinha 40% em 2019 e agora 44% em 2020. Tá? E o plano de manutenção flexível representou 60% do portfólio total. Então, esses são grandes destaques que nós tivemos aí durante o ano de 2020 e continuaremos crescendo em 2021, como vocês vão ver um pouco mais para frente. Mas falando aqui naquela figura que é a mais importante, que são os nossos clientes, né? Como é que nós pudemos apoiar os nossos clientes a ter aquela que eu falei, maior disponibilidade e maior rentabilidade das frotas? Aqui falando só da inteligência de frotas, a gente conseguiu medir a evolução dessas frotas em termos de uma manutenção mais eficiente, em termos de uma condução mais eficiente, e esses números são reais, obtidos da nossa plataforma de telemetria. 10,2 milhões de litros economizados, maiormente em função de evolução dos hábitos de condução. Tá? Isso é muito significativo. Nós estamos falando aqui de uma frota de 22 mil veículos, com uma economia que puxou aí 36 milhões de reais, aí, dependendo do preço do diesel que vocês considerarem. Tá? E sem também esquecer da parte ambiental, onde através dessa economia nós pudemos economizar 27 mil toneladas de CO2 que não foram jogadas no ambiente. Tá? O Barral falou aí, agora há pouco, né, da economia gerada pela nova geração, que se refere a tecnologias, né, falou do acelerador eletrônico, que somou mais 5% agora para chegar nos 20%, e dando aqueles números fantásticos de economia. E aqui eu estou falando somente, não da tecnologia, mas somente dos serviços que somam aí para os nossos clientes hábitos de condução e manutenção realizada conforme tem que ser. Ok? E como é que nós vamos prosseguir essa jornada aqui para 2021? Vamos seguir crescendo, esse ano ainda mais forte. A ideia aqui é somar 38% nas vendas de PMS, dos nossos programas de manutenção Scania, e com isso acrescentar aí muitas unidades ativadas no PMS para chegar a 22.600 com um crescimento de 26%. Desses PMS, vocês se lembram aí há pouco eu falei, nós fechamos com 60% desses PMS são hoje flex, e a ideia é que a gente chegue no final de 2021 com 70%, ou seja, somar 10 pontos percentuais na composição de PMS flexíveis do nosso portfólio, ou seja, um crescimento também na plataforma do Flex, que é muito melhor para todo mundo, né? Muito melhor que a manutenção periódica tradicional. E somar ainda mais a composição de veículos novos, ou seja, a gente tem uma solução conjunta aí com o Silvio, vendas de soluções, as vendas virtuais também apoiando muito,
e a gente a gente vai chegar lá 46% de veículos novos com PMS até o final de 2021. Falando da conectividade, nosso grande diferencial, 40 mil veículos conectados. Vocês que têm acompanhado a nossa jornada nesses últimos anos sabem o quanto isso é importante, como isso é fantástico, no sentido de que a gente começou essa jornada há tão somente 3, 4 anos. Né? A gente começou no final de 2016 e hoje, assim, do zero, 40 mil veículos conectados. Isso é aproximadamente 40% da nossa frota rodante de 10 anos, já conectado. O nosso nível de penetração de veículos novos que saem conectados é de 90%. A gente vai chegar a 95% esse ano. E isso tudo é ouro, porque é ouro para nós, mas é ouro também para os nossos clientes, porque eles podem, com esses dados, fazer coisas fantásticas, né? Como eu já mostrei aí atrás, a economia relacionada. Desses 40 mil, 38 são caminhões, 2 mil são ônibus e 17 mil estão naquele pacote de desempenho, que é aquele pacote que oferece o acesso ao nosso portal, e aí o cliente tem uma possibilidade de tirar todo o proveito da ferramenta, não só do ponto de vista do veículo, da análise do veículo, mas também da análise dos motoristas, né? E falando em motoristas, nós lançamos nesse ano 2020 um pacote novo, que a gente chamou de pacote de avaliação do motorista, justamente. É um pacote intermediário entre o pacote standard e o pacote desempenho, onde os clientes têm acesso exclusivamente à plataforma de gestão do modo operacional. Isso também é uma solução intermediária. A gente tem usado muito essa solução para compor com o nosso PMS, tá? Onde ele pode usufruir todos os benefícios de uma manutenção super eficiente, feita no momento mais propício, e da conectividade e da gestão dos motoristas. Ok, pessoal, essas são as minhas mensagens. A gente vai estar aí no final para falar sobre no Q&A. E agora passo a palavra para o nosso mais novo membro aqui, o Martin Sorenson. Martin, por favor. Obrigado, Montaña. Hola de nuevo. Primeiro, desculpa pelo meu português. Ainda falo portunhol com muito espanhol. Mas 2020 foi um bom ano para Scania Soluções Financeiras e também para nossos clientes. Mas foi um ano muito atípico. O primeiro semestre fizemos muito repactuações para ajudar nossos clientes com seus fluxos de caixa. E o segundo semestre, a demanda de transporte voltou, os clientes voltaram a pagar e nós voltamos a financiar a renovação da frota dos clientes e o seu aumento. Financiamos ou tivemos uma participação alrededor de 50%, o mesmo para frotas e para varejo. E por isso estamos aqui, para ajudar os clientes com suas operações e para ajudar a Scania Brasil a vender os seus produtos. E nossa fortaleza, basicamente, é uma equipe especializada em Scania. Temos um conhecimento do setor de transportes e temos uma rede de atendimento nacional. E sempre estamos juntos aos clientes em tempos bons e em tempos difíceis. E eu acho que 2020 foi um bom ano para mostrar isso para os clientes. Uma novidade para 2020-2021, basicamente, é que temos Scania Banco, Consórcio Scania e Scania Corretora debaixo da mesma guarda-chuva. E uma liderança. E por que temos isso? É para criar uma melhor oferta para os clientes e para ganhar eficiência entre estas três empresas. Em Scania Banco, seguimos com crédito imediato, com os produtos de CDC, Finame, leasing, etc. Em consórcio, trabalhamos com clientes que precisam planejar seu aumento de frota ou renovação de frota. E aqui também temos as promoções como Next Gen, o Scania Missão
basicamente eventos com muito conteúdo sobre o futuro de transportes, sobre a sustentabilidade, automación, electrificación, digitalización. Y en la Scania Corretora tenemos productos de seguros como casco y prestamista y seguros para terceros. Y con estos tres podemos crear mejores soluciones financieras para los clientes. Para 2021, próximo por favor, vemos una participación entre 45 y 50%, un mismo para flotas como Varejo. Y también estamos trabajando con líneas específicas para vehículos de bajo carbono. BNDES acabó de presentar una línea específica para eso y nos trabajamos mucho para presionar BNDES de lanzar eso. Y nuestra matriz en Suecia también está trabajando para lanzar esa línea de crédito específicamente para estos vehículos de bajo carbono. Y durante 2021 vamos a voltar con más novedades sobre eso. E com isso, quero agradecer sua presença aqui conosco. Vamos lá, gente. A Scania, há algum tempo, há 5 anos, ela vem falando sobre sustentabilidade. E o assunto, como vocês ouviram nos speeches, nos discursos anteriores, ele faz parte do nosso dia a dia, faz parte daquilo que a organização é e faz. Próximo, por favor. Próximo. A Scania ela assumiu globalmente o compromisso, vários targets para poder atingir, chegar até o nível, atingir os compromissos globais para redução de emissão de CO2. E eu trago aqui hoje um especial, que é a redução de 20% no nível de emissão dos seus próprios produtos até 2025. E por que a gente começa falando desse target? Porque ele está diretamente ligado com todas as informações que a gente trouxe para vocês desde lá do começo. Então, quando eu falo que eu tenho um acelerador inteligente incorporado na nova geração de caminhões, significa o quê? Significa que eu vou emitir menos diesel, vou ajudar o cliente a emitir menos diesel, eu vou trazer rentabilidade para a frota dele e vou contribuir também para reduzir a emissão de CO2. Isso vai ajudar esse compromisso assumido globalmente pela Scania, que é reduzir 20% no nível de emissão de seus próprios produtos até 2025. Próximo. E lembrando, gente, a gente já falou muito disso, o que é sustentabilidade na Scania? Desde que a gente começou e passou por essa revolução, a gente saiu de indústria, a Scania tinha o propósito que era ser a melhor fabricante de veículos pesados do mundo. E o nosso propósito passou a ser liderar a transição para um sistema de transporte mais sustentável. O que é isso? Você faz uma revolução, significa uma revolução interna também. E a gente definiu que para fazer essa revolução interna, essa transformação interna, a gente atuaria nesses 9 pilares. Os pilares que falam de responsabilidade nos negócios. Quem é a Scania fazendo negócio da porta para fora? É a empresa que cuida da pegada ambiental, como eu uso isso dentro das minhas operações, se eu estou emitindo gases poluentes, se eu estou impactando no meio ambiente. Fala de diversidade e inclusão, saúde e segurança, direitos humanos e do trabalho, ética nos negócios e comunidade. Falando em transporte sustentável, vocês já conhecem bem esses 3 pilares. Como eu disse, eficiência energética, que está o acelerador inteligente, a nova geração de caminhões e tudo que a gente consegue implementar, treinamento de motorista também, que a gente consegue implementar para poder fazer com que aquele caminhão trabalhe cada vez melhor, otimize consumo de combustível e otimize emissão de CO2. Transporte seguro e inteligente tem a ver com conectividade, os 40 mil serviços conectados, eles mostram como a gente tem avançado. A gente teve em 2016, 2017 lançando esse produto, né, o produto dos serviços conectados com vocês, e a gente avançou muito desde então. E a parte de combustíveis alternativos e eletrificação, que é o nosso caminhão movido a gás, tanto com GNV quanto com biometano. Próximo slide. Vamos lá, falando em responsabilidade nos negócios. No ano passado, muitos de vocês acompanharam a preparação das redes de concessionária. O que aconteceu, gente? Na pandemia, isso já foi falado para muitos de vocês. A gente teve o anúncio que
muita coisa ia fechar, que a gente devia parar. O nosso foco foi o quê? A gente precisa ajudar os clientes a manterem os caminhões rodando, os veículos rodando. Então, a gente começou a preparar a rede de concessionários, todas as casas foram preparadas para receber aquele motorista, houve um esforço para que elas continuassem abertas e todos os colaboradores trabalhassem em um ambiente de segurança, em um ambiente seguro. Nós também fizemos a manutenção de respiradores num consórcio aí com o Senai, em que várias montadoras participaram, a Scania esteve lá com protagonismo nessa ação e ajudando diversos hospitais. Entrega de kit de alimentação para caminhoneiro, entrega de álcool em gel e arrecadação de alimentos. O que é importante a gente olhar aqui? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente automaticamente liga a questão do meio ambiente. Sustentabilidade é muito mais do que isso, né? Quem é essa empresa e o que essa empresa vem fazendo, tanto para o planeta quanto para a sociedade. E aqui tem uma amostra do que a gente fez pela sociedade em 2020. E esse ano a ideia é continuar, porque segue aqueles pilares que eu apresentei lá no começo. Pode o próximo, por favor. SOS Mata Atlântica, esse é um projeto pelo qual a gente tem muito orgulho. O ano passado, nós plantamos 84 mil mudas na região do Vale do Paraíba, que equivalem a 14 mil toneladas de CO2 compensadas. O que é essa parceria, gente? A cada produto comercializado e a cada solução financeira comercializada, a gente planta uma árvore. E esse foi o resultado do ano passado, que tem aí números impressionantes que também trouxeram benefícios para a sociedade e para o planeta. Próximo, por favor. E esse ano, como em tudo, lembrem-se, a gente quer liderar a transição para o sistema de transporte sustentável, a gente quer plantar mais 30 mil árvores. Essa é a previsão para 2021, e se o mercado colaborar, essa previsão pode ser ainda maior. Vamos lá? Muito bem, eu já falei um pouquinho lá atrás, falando o que significa cada pilar para a gente. Então, de eficiência energética, a gente tem a nova geração de caminhões, transporte seguro e inteligente, 40 mil conectados, e combustíveis alternativos e eletrificação. Por que a gente trouxe esses dados, gente? É uma coisa... hoje todo mundo fala em sustentabilidade, fala em ESG, é uma pauta recorrente, a gente vê isso nos noticiários, nos jornais, mas o importante nisso tudo, e aí eu provoco os colegas da imprensa a prestarem atenção nos resultados. Tem um termo em sustentabilidade que ele é muito falado, que se chama greenwashing. O que é o greenwashing? É eu falar que sou sustentável e não trazer ações. E a Scania está mostrando aí que ela tem ações sim, tanto do lado social, quanto com o caminhão na rua. A nova geração de caminhões, 40 mil conectados, e os caminhões a gás estão aí para provar isso. Próximo. E falando em resultado, a nossa base de veículos conectados, ela traz bastante informações interessantes para a gente, né? Então, a gente pegou uma base de 20 mil veículos, mais ou menos, e trouxe alguns resultados em relação ao meio ambiente. Próximo. O resultado não só é o meio ambiente, né, gente? Que sustentabilidade... O tripé da sustentabilidade, ela fala do lado econômico, ambiental e o social. Então, eu vou começar lá com 120 milhões de litros de diesel, que é a economia que esses 1.000 veículos trouxeram. Então, esses veículos, eles rodaram uma distância de 2,02 bilhões de quilômetros, que equivale a 50 mil voltas ao redor da Terra. Essas voltas representaram uma economia de 384 milhões de reais, considerando o diesel aí uma média de 3,21. Agora o diesel está mais alto, a gente diminui um pouquinho aí esses milhões, mas o resultado continua surpreendente. E economizaram 120 milhões de litros de diesel. O que foi isso, gente? Eficiência energética. Se a gente compara com a linha anterior da Scania, dá uma economia em média de 15% se comparado à geração anterior. Então, olha só como a gente evoluiu em termos de eficiência energética e como isso trouxe benefícios não só para o bolso do transportador, mas também para o planeta. Falando em CO2, foram 316 mil toneladas de CO2, que equivalem a quase
1,90 milhões de árvores plantadas. É a nossa contribuição. Não basta falar que é sustentável, você tem que provar que é sustentável e os dados estão aí para demonstrar isso para a gente. Próximo. Falando em combustíveis alternativos e eletrificação. Esse pilar ele é extremamente importante para a Scania e não só, eu acho que o mundo vem pedindo isso, né? A gente como sociedade, como planeta, vem pedindo o melhor uso de combustíveis fósseis e um mapa, né, um plano para que esses combustíveis eles sejam mitigados lá na frente. O que a Scania acredita? De novo, a sustentabilidade ela começa nos pilares econômicos, sociais e ambientais. Qualquer solução que seja implementada, ela precisa responder esses 3 pilares. Nós, a Scania, é a única montadora de pesados hoje a oferecer uma solução que pode ser implementada aqui e agora, que é o caminhão movido a gás, a GNV ou a biometano. O elétrico, ele vai chegar, e também como outras soluções, nós temos o maior portfólio de combustíveis alternativos, só que para essas soluções serem implementadas, elas precisam respeitar as condições do mercado, as condições do cliente, as condições de infraestrutura, para que a balança, ela fique, essa balança social, ambiental, econômica, ela fique equilibrada. Então, não adianta eu falar, eu trago a Europa, ela lançou o elétrico, não adianta a gente falar, eu vou trazer o elétrico agora, se o país não tem condição de receber esse veículo e a gente não conseguir um resultado eficiente para o cliente também. Então, é por isso que a gente acredita no quê? A gente acredita no gás, com todo o potencial de biomassa que o Brasil tem, com biometano, e também o potencial do próprio GNV como uma ponte para a gente chegar no biometano. A gente acredita no caminhão movido a gás como solução hoje, para ser implementada aqui, agora, para a gente poder, aos poucos, quando a conta fechar de forma benéfica para todas, a gente avançar para outras soluções. Vamos lá para o próximo. E a gente tem muitas empresas que já embarcaram conosco nessa transformação, na transformação do mundo do setor do transportes. Aqui a gente tem alguns exemplos, Agrijar, Casten, Charrua, Coopercarga, Jomed, PepsiCo, RN, TB Green, Transmarone, Transtace e tem outros também. Nós citamos alguns e grandes embarcadores, gente. A gente vem falando isso há alguns encontros já. O que acontece? Essa demanda ela é puxada por grandes empresas que buscam soluções alternativas viáveis para contribuir com a redução de emissão de gases poluentes e também com a descarbonização do planeta. É uma tendência? Deve aumentar? Sim, e muito. E para falar um pouquinho mais sobre isso, é muito fácil a Renata falando ou o Márcio falando a respeito disso, mas nada melhor do que a gente ouvir quem comprou o caminhão. Produção, o Aloysio está aí com a gente? Sim, o Aloysio está por aí. Então, eu vou pedir para a produção passar as 2 telas para chegar até a tela da Charrua, por favor. Vamos lá, gente. Falando um pouquinho da Charrua, chamei o Aloysio, porque o Aloysio ele é diretor de logística e transportes do Grupo Charrua. E quem é o Grupo Charrua? O Grupo Charrua, ele é pioneiro. Quando a gente fala em transformar, tem sempre alguém que coloca a primeira pedra lá, né? A primeira pedra para poder construir algo, a pedra fundamental. E a Charrua foi esse personagem lá no Rio Grande do Sul. Mais ou menos em junho do ano passado, a gente anunciou essa compra desse primeiro caminhão a gás da Charrua. Eles foram pioneiros na compra no estado, lá no Rio Grande do Sul, e o Aloysio optou novamente por essa solução. O Grupo Charrua optou por essa solução e voltou a adquirir mais 6 caminhões a gás. Então, Aloysio, bem-vindo, muito obrigada pela presença, por aguardar aí a sua participação, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante para os colegas que estão em casa. Obrigado, Renata. Obrigado à Scania aí por ter convidado o Grupo Charrua a participar dessa videoconferência. É muito importante para o grupo, né, ter um produto de qualidade na mão e poder usufruir disso.
Muito bom. Aloysio, nós havíamos combinado 3 perguntas, eu vou fazer uma pergunta e deixar as outras para os colegas jornalistas. O Aloysio, gente, é importante falar, o Aloysio continua com a gente, coloca as perguntas no chat para ele responder depois, mas eu queria começar com uma provocação, Aloysio. Teve durante uma das coberturas que a gente fez com vocês, você falou sobre o teste de fuligem que impressionou o cliente, né? Impressionou o seu cliente. Conta um pouquinho o que aconteceu e qual foi a reação, a sua reação quando fez esse teste de fuligem com o caminhão a gás. Esse teste de fuligem é um teste obrigatório, né, para se capacitar o caminhão, né, o cavalo. Então, ele é colocado na descarga do cavalo mecânico e feita a aceleração e constata-se a quantidade de CO2 e de fumaça que sai na descarga do caminhão. Ali nós colocamos os caminhões a diesel, né? Nós sempre testamos o caminhão para ver se ele está compatível, não tem problema no motor, não tem nenhuma carbonização, queimando combustível a mais. Então, normalmente a gente faz também com os caminhões a diesel para estabelecer uma economia também melhor, né? E o a gás, ele saiu praticamente limpo, não houve fuligem nenhuma. Então, realmente tudo que a Scania fala, tudo que a Scania mostra é verdade. Então, a fuligem na descarga deste caminhão é bem menor do que do caminhão a diesel. O Aloysio, antes da gente seguir, eu já vou trazer outra provocação aqui, é bem rápida. E isso pesa para os seus clientes, Aloysio? Pesa para você ou para o próprio Grupo Charrua o fato do caminhão ser mais limpo? Essa fuligem, o fato da fuligem não aparecer tanto é devido ao óxido de nitrogênio. O gás ele contribui muito para isso, que é essa partícula que leva doença, causa doenças respiratórias, e é uma solução muito viável para a gente mitigar isso. Como seus clientes veem isso, Aloysio? Eles estão aceitando essa solução? Eles ficam impressionados com essa solução mais limpa? Com certeza. Inclusive, vários transportadores andaram nos procurando, né, para ver como é que era o caminhão e, em exigência das empresas embarcadoras que eles estão trabalhando, eles vão comprar caminhões a GNV também, porque são as empresas embarcadoras são exportadoras e esses transportadores vão ter que se adequar a transporte limpo também, né? E para o nosso cliente, ele vê com bons olhos, porque é um transporte limpo. Então, em 2005 foi a única distribuidora que começou com o GNV e a única distribuidora ainda no Rio Grande do Sul que distribui GNV. E hoje se tornou, em 2020 foi criada a Charrua Gás, que é a empresa especificamente para a distribuição do gás. Então ela vai se tornar uma empresa de distribuição totalmente limpa, porque ela transporta GNV, gás natural comprimido também, né, como é chamado, com um caminhão 100% a GNV. E posteriormente, talvez, GNL, né? Quem sabe o caminhão a GNL. É uma solução muito boa que a Scania criou. Aloysio, muito obrigada. Eu vou pedir mais um pouquinho aí da sua paciência. A gente volta daqui a pouco contigo para responder as questões dos colegas. E eu vou chamar um outro convidado agora que vai mostrar para vocês uma das grandes novidades da Scania, que é o primeiro ônibus a fretamento rodoviário, né, ônibus rodoviário a fretamento, movido a gás, que vai começar a rodar também onde? No Sul. Rio Grande do Sul também dando mais um importante passo, dessa vez com o ônibus. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse avanço, e é um avanço também, gente, por quê? A gente tem percebido muitas movimentações, principalmente na Europa,
com o poder público e também empresas investindo em soluções que sejam mais amigáveis, mais sustentáveis. E o ônibus a gás mostra, mais uma vez, que a Scania está nesse caminho, sendo pioneira e colocando esse ônibus a fretamento aí para rodar em uma parceria com a Turi Silva e a Gerdau. Lembra que eu falei lá atrás dos embarcadores? Os embarcadores, eles demandam essas soluções e a nossa proposta é justamente seguir o cliente, estar junto com o cliente para que ele possa atender também o cliente dele. E para falar um pouquinho mais sobre isso, como é a prática disso, eu quero convidar o Jaime Silva, proprietário da Turi Silva. Jaime, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite da Scania de participar dessa coletiva virtual. Estou aí para responder às perguntas que você me perguntar. Tá bom. Então, eu agradeço, nós que agradecemos, Jaime, a presença e agradecemos também a inovação por parte da Turi Silva. Hoje de manhã eu estava lendo um artigo do nosso CEO, Henrique Henriksson, e ele fala que hoje, nesse mundo de transformações, quando a gente fala em sustentabilidade, o líder, ele tem que ser ousado. Ele tem que ser ousado para experimentar soluções novas, para começar alguma coisa. É o seu papel, é o que você fez quando escolheu colocar um ônibus a gás lá na Gerdau. Já me conta para a gente por que essa decisão e o que te deixou tão confiante em escolher a solução a gás. Bom, há 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente esteve com o pessoal da Gerdau na fábrica para olhar o chassi Scania movido a gás e a gente começou uma negociação porque é um transporte sustentável e limpo que a gente tinha que colocar na unidade de charqueadas, o primeiro ônibus para se experimentar. Então, a gente sempre testamos na Gerdau desde 2003, temos lá 20 ônibus, e daí, em parceria com a Scania, e com a Gerdau, a gente desenvolveu esse ônibus, que ainda a gente não recebeu ele, estamos esperando para ser homologado, está na Marco Polo, o veículo está pronto, estamos aguardando para botar em operação. Eu acho que mais uns 30 dias, 40 dias, vai estar conosco aqui na empresa. Muito bom, Jaime. Como a gente tem a medição do CO de 6 em 6 meses aqui na empresa, a gente faz todos os carros, temos ansiosos para como receber esse carro para ver qual é o resultado que ele vai nos dar. Olha, Jaime, pelo que a gente tem visto aí ao redor do mundo, o resultado vai ser muito bom. E você e o Aloysio estão aí na mesma região, eu acho que é uma oportunidade para a gente desenvolver ainda mais a cadeia do gás aí e pensar até em outras soluções. Eu fiquei muito feliz e orgulhosa desse pioneirismo do estado aí do Rio Grande do Sul. Boa sorte, sucesso com o ônibus a gás, que ele se multiplique como uma solução. Você quer falar alguma coisa? Sim, eu queria dizer para vocês que nós aqui na empresa, a gente se preocupa muito com a sustentabilidade e temos procurando soluções. Tu falou há pouco, eu vi tu falando aí em carros elétricos, a gente testou um elétrico aqui na empresa, tá? E agora a gente vai adquirir esse de vocês aí, porque o elétrico aqui só veio para teste. Então a gente vai adquirir de vocês, isso aí vai ser... dos que a gente tem na empresa aqui, vai ser um dos primeiros carros a rodar aqui no Rio Grande do Sul a gás. Tá? A gente trabalha com o petroquímico também, talvez seja outra oportunidade que a gente coloca o gás lá. E esperamos que dê resultado, né, Renata? Porque a gente também tem que ter resultado. A gente está 1 ano e meio já esperando esse ônibus. E agora... está na homologação e acho que sai em 30, 40 dias aí. Eu estive lá na Marco Polo, o ônibus está pronto, gostei muito, ficou muito bonito, tá? Não tem diferença do diesel, ele
automaticamente ele só muda o motor, mas o resto é tudo igual. E a gente olhou lá, não tem barulho, não tem nada, gostei muito.